Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quero cumprimentar também aqueles que estão nos recebendo, na sua casa, através da internet. Tem que abaixar um pouquinho aqui, não sei se é o retorno, está dando um tum. Ou é outro barulho? Não, mas é do som mesmo, parece, né? Mas enfim, aleluia, que bom que você está aqui. É do som mesmo. Aí, tá vendo? Tem que... Tira o retorno aqui, senão não vai dar. Ou tem alguma coisa ligada aqui, será? Microfone? Som. Ah, pronto. Tinha um microfone ligado ali, ou não? Gente, que bom que está gravando, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo, né? E agora? Desliga, só desencaixa aquilo ali para mim. Esse trem aí. Aí eu fui bem goiano, né? Esse trem. Não tem nenhum trem aqui, né? Você está vendo, mas para mim tem ali um trem que estava encaixado. Aleluia. Não, já melhorou já. Já melhorou. É porque os irmãos gostam do retorno muito alto, né? Aí quando eu falo, acho que minha voz é mais grave, aí atrapalha mais. Deve ser isso. Só pode ser isso. Que é só tirar o retorno que melhora sempre, né? Mas amém. Deixa eu só dar um aviso antes da gente ir para a palavra. A minha esposa, a pastora Ludmila, está informando que na sala 1, tá bom? No final do culto, não agora, no final do culto, está acontecendo um bazar onde tudo está ao preço de R$2. Tudo assim, cada coisa, você sabe, né? Você não vai chegar lá com R$2 e levar tudo, né? É igual outro dia. Meu sogro estava aqui alguns dias atrás, né? Não sei se você percebeu minha pele morena. Você viu que eu peguei um solzinho, estou mais moreno? Ou não percebeu? Tirou férias, pastor? Foi quase isso. É porque foi aniversário do meu sogro e ele chamou a gente para um hotel, durante a semana. Pagou tudo para a gente, acredita? Por isso que eu falo lá em casa, as meninas, quando nós vamos falar de festa de amigas delas, da escola e tudo, eu sempre pergunto para ela, filha, mas é festa moderna ou é festa tipo antigamente? Aí ela já sabe já. O que é festa moderna? Cada um vai e paga em sua conta, Essa é a festa moderna. Hoje toda festa é assim. Se alguém te convidar para a festa, leva o cartão, tá bom? Eu recomendo, para você não passar vergonha. Porque toda festa hoje é você que paga. Antigamente, na minha época, como é que era a festa? Oxi, quem está fazendo a festa que paga tudo para todo mundo? Não era assim? Quem é da minha época aí? Eu prefiro o antigo. Não é não? Eu prefiro. Então, e aí o meu sogro, graças a Deus que ele não é moderno, falou que tal passarmos, uma semana num resort all inclusive, premium, alto padrão, para comemorar meu aniversário. Eu falei, aleluia. E a Ludmila depois me informou, falou, meu pai vai pagar tudo, está tudo pago. Vai mesmo, aleluia. Eu amo essa frase, está tudo pago, Tem tudo a ver com o evangelho. Você coisa das ceias, está vendo? Está tudo pago. É de Deus. Até Jesus falou isso. Amém? Está tudo pago. E a gente foi, e foi uma bênção, Mas, enfim. Eu ia falar uma outra coisa que agora... do bazar? O que tem a ver o bazar com isso, Não sei, É só porque, eu não sei se você sabe, mas todo pregador no começo da pregação, ele é recomendado a fazer um quebra-gelo. Aí eu comecei aqui do jeito errado, e aí no final, você está rindo, tá bom já. Então, olha só, então depois eu volto, talvez, nós temos o bazar, cada coisa... sim, eu falei... Agora eu lembrei. Deixa eu voltar aqui para o meu quebra-gelo. Sim, lembrei. Aí, nós estávamos lá em Maragogi, ali a praia ali de Alagoas, Ali é quase... Ali já foi Pernambuco, não sei se você sabe disso, Pernambuco, quase todo o Nordeste era Pernambuco. O estado inteiro de Alagoas era Pernambuco, o estado inteiro da Paraíba era Pernambuco, tudo era Pernambuco. Mas, enfim, não vou dar aula de história aqui, não. Deixa para lá, Mas aí eu estava lá em Maragogi. Aí tem um lugar lá que o pessoal faz. O pessoal é muito esperto. Para ganhar dinheiro, tá certo, Aí a gente querendo tirar foto na praia. E tinha alguns lugares que tinham uma decoração. Tinha lá um... Como é que fala? Um pau lá, um negócio de madeira, assim. Tipo... Como é que chama isso? Como se fosse um portal, sei lá. Uma estrutura assim, e cheia de flores, e escrita assim, coisa bonita. Eu falei, olha... Aí eu aproximei do lugar e falei, querido, vamos tirar uma foto, que vai ficar bonita essas flores aqui, e tal. Aí no que eu aproximei, aí a mulher, opa, a gente cobra, quanto que era? 10 ou 20? R$10. É R$10. Como é que é? Eu queria lembrar como é que ela falou, porque ela falou de um jeito que depois eu quase peguei ela, sabe assim, na palavra dela, Como é que ela falou mesmo, querido? Me ajuda aí.
É isso, é. Ela falou, não, a foto para tirar aí é R$10, a gente cobra a decoração, então a decoração é R$10. Eu falei, maravilha, então eu tiro a foto e levo a decoração para mim, porque você cobra a decoração. Ela, não é isso não, é só para tirar a foto. Mas você não disse que cobra a decoração R$10? Eu falei, tá vendo o negócio querendo dizer? Mas enfim, né? Então, o bazar não é igual lá na praia, entendeu? Aliás, é como a praia, né? Como a vendedora falou. Então, você vai pagar cada peça R$2 apenas. Tem roupa, sapato, feminino, infantil, de criança, e até algumas peças masculinas, tudo, ou seja, cada coisa, amém? Por isso da história toda, né? Por R$2, amém? É muito barato. Tipo, você chega com a nota de 20, você pode pegar 10 coisas. Olha que coisa boa, não é não? Então, isso é muito bom, né? Você comprar coisa de R$2. Podia ter colocado igual aquelas lojas, falando de antigamente, que eu falei de festa antigamente, né? Lembra daquelas lojas de antigamente? Tudo por R$1,99? Né? Podia ser R$1,99. Mas eu nunca recebi um troco numa loja de R$99. Já recebeu, já? Ninguém me deu um centavo assim na volta depois. Falava, senhor, é R$1,99, toma aqui um centavo. Eles não dão, é R$2 mesmo. Por isso que elas colocaram R$2. São espertas, né? Eu que não tinha pensado. Mas vamos lá. Bem, mais algum outro aviso? Sim. Sim, o pastor Ludmila está falando que a arrecadação é para o encontro, né? O trabalho das irmãs aí para o encontro. E falando em trabalho das irmãs e dinheiro, né, essas coisas do tipo, eu quero, né, falar para os líderes, né, você que por alguma razão, né, estranha, e, enfim, por algum motivo que não sei, que nem você sabe explicar direito, alguém abre aqui para mim, por favor. Não foi entregue a oferta da célula, converse com o seu pastor hoje, por favor, né, a oferta da célula para a cadeira, porque nós precisamos, que é justamente nessa semana que a gente tem que pagar um boleto de milhares de reais, né, milhares de milhares. Então, se você não entregou, era para eu ter visto esse relatório na última reunião com os pastores, mas a reunião se prolongou para outras direções, acabou que eu não conferi. Então, fale com o seu pastor, por favor, amém? Lembrando os irmãos que nós deixamos de receber a oferta das células durante esse mês, porque a ideia era dos irmãos usar a oferta semanal da célula comum, tá bom? Junto com algum acréscimo. Amém, irmãos? E lembre-se, isso não é um grande desafio, né? Até porque nós somos irmãos que têm iniciativa, que têm liderança, irmãos bem-sucedidos. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Essa é a sua identidade, tá bom? Então, não se esqueça disso. Então, nós precisamos mesmo. Então, por favor, ajuste isso hoje. Hoje, entendeu? Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Então, converse com o seu pastor, por favor. Amém? Você que é líder de célula. E sim, e os discipuladores também, né? Inclusive, eu não marquei ainda, mas eu vou fazer uma reunião em breve com os discipuladores, porque nós precisamos de ajustar algumas questões também no trabalho dos discipuladores. Mas vamos para o Salmo 37, verso 4. Deixa eu ir para a palavra logo, senão não consigo terminar. Hoje é ceia do Senhor, amém? Aleluia. Então, hoje é um culto que tem crianças, né, no meio, né, irmãos? Então, é normal, algum barulho, coisa do tipo. A única coisa importante é o pai e a mãe conseguir não perder a criança aqui dentro, né? No sentido de, tipo assim, se ela andou, veja onde ela está, não deixa ela ir embora, não. Amém? Fica atento aí. Amém. Salmo 37, deixa eu abrir na minha Bíblia de papel aqui também. Opa. Aleluia. Salmo 37, verso 4. Amém? Está escrito: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então, por um instante, sentado como você está, né, quero pedir para aqueles que estão nos acompanhando em casa também, avise para as pessoas de sua casa que esse é o momento da palavra e que você precisa ter toda a sua atenção voltada para cá. Amém? Então, vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, peça para que Ele possa ministrar ao seu coração a palavra dEle, que é viva e que tem o poder de transformar toda a sua história. Amém?
Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, como igreja reunida nesse lugar. Pedimos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa trazer clareza de entendimento, ó Deus, revelação, percepção, ó Deus, que vem, ó Pai, daquilo que o Senhor mesmo ministra, ó Deus, não aquilo que nós conseguimos compreender pela nossa capacidade, não aquilo que algum homem, ó Deus, consegue explicar, mas nós queremos receber de Ti, estamos diante de Ti, ó Deus, diante da Tua mesa, Senhor, que o Senhor possa nos suprir, nos alimentar, ó Deus, nos preparar para essas coisas tão grandes e extraordinárias que o Senhor, ó Deus, tem ainda para fazer manifestar nas nossas vidas, mas que o Senhor já entregou, ó Deus, mas nós queremos ver, ó Deus, se manifestando em cada área das nossas vidas, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém, amém. Irmãos, esse texto, né, esse aqui é um texto muito simples, né, que eu acredito que esse verso, né, que vários irmãos, né, devem se lembrar dele de memória. Ah, sim, só um detalhe. O pastor Tales tinha falado aqui, tem uma irmã que está nos visitando lá de onde mesmo? De Portugal. Aleluia, cadê a irmã? Ali, glória a Deus. Foi você que falou comigo pelo WhatsApp sobre o horário do culto? Foi. Ótimo, maravilha. Então ela veio para cá a trabalho, né? E volta amanhã mesmo. Hoje. Mas você é pernambucana? Portuguesa mesmo? Uai, que mistério. É porque geralmente os irmãos que vêm nos visitar, às vezes são, né? Porque de Pernambuco sai muita gente, é uma coisa impressionante. Tem pernambucano na África, pernambucano em Portugal, pernambucano em todo quanto é lugar. Mas você é português que veio trabalhar aqui? Sim, não entendi. Tá bom, seja bem-vinda, fique à vontade, amém? Depois no final a gente conversa, quero orar por você, amém? Bem, Salmo 37, verso 4, veja mais uma vez, está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Veja, eu posso separar esse verso aqui em duas partes, amém? Em duas partes, tem uma primeira parte e tem uma segunda parte. A primeira parte, né, do verso completo, a primeira parte é: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Isso aqui é um salmo de Davi, homem segundo o coração de Deus. Então está falando, olha, agrada-te do Senhor. O que é se agradar do Senhor? É estar satisfeito com o Senhor. Entende o que eu quero dizer? É você, sabe, estar pleno no Senhor. É você estar feliz no Senhor, alegre no Senhor. Entende? O Senhor ser o seu lugar de você, sabe, se sentir bem. Então, o Senhor é justamente esse espaço, né? O Senhor é justamente essa posição onde você tem uma vida agradável. É ou não é verdade? Amém, irmãos? Não é? Quando você está passando por situações difíceis, problemas, desafios, situações desagradáveis, quando você vai para o Senhor, você se agrada. Amém? Você se agrada. Você é pleno novamente, você, sabe, consegue sentir alegria mais uma vez, você é renovado. Então, agrada-te do Senhor teu Deus. Então, isso, meu irmão, não tem dúvida nenhuma mesmo, que todo crente, todo aquele que é nascido de novo, ele entende essa primeira parte, ele vive essa primeira parte, entende? Vez ou outra, mesmo aquele crente que é, sabe, de repente imaturo, às vezes carnal, às vezes novo convertido, né? Mas ele consegue ver isso. O novo convertido, até o novo convertido percebe isso. Não é que quando ele vai para o Senhor, ele tem uma outra vida, uma vida, sabe, que é agradável para ele. Ele se sente pleno, alegre, completo, suprido. Amém? Então, isso está tudo bem. Só que o que eu quero compartilhar com você é sobre a segunda parte desse verso. Então, agrada-te do Senhor. Aí o que diz em seguida aí na segunda parte? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? E Ele o quê? Satisfará os desejos do teu coração. Amém? Então, sendo essa primeira parte uma coisa simples, que realmente acontece na vida de qualquer crente, não importa a história da vida dele, não importa quanto tempo ele se converteu, essa segunda parte é algo poderoso, se você for parar para pensar. Então, peraí, então basta eu fazer do Senhor o meu lugar de descanso, o meu lugar de alegria, meu lugar de plenitude, meu lugar, que é o lugar que eu quero ficar, que é no Senhor, com o Senhor, na presença do Senhor, percebendo o Senhor. Então, basta eu fazer isso, que o Senhor, Ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. É como se fosse o seguinte, igual por exemplo, né? Então, tem várias irmãs aqui. Quantas irmãs são casadas aqui? Só para eu ter uma noção. Ótimo. Então, tem uma porção de irmãs aqui casadas.
Sabe como é que você vai ter tudo, seu marido? Aí eu vou mudar aqui o versículo aqui por você. Agrada-te do Senhor, teu marido, e Ele satisfará os desejos do teu coração, esposa. É verdade. O seu marido, ele pode se tornar um refém de você. Pode. Você que vai dominar ele, é verdade. É igual outro dia eu vi um cara ligando, mas esses vídeos ainda é engraçado, né? O cara estava numa festa com os amigos e tudo. Aí falou, não, só um pouquinho, eu preciso ligar ali. E o amigo dele perguntou para ele, falou, para onde você está ligando? Eu falei, não, eu estou ligando para minha esposa. Para que você está ligando para ela? Não, eu estou ligando para ela para saber se eu quero ficar aqui ainda. Aí, você está ligando para saber se você quer ficar? Eu falei, é. Aí ele fala, amor, eu quero ficar aqui ainda? Aí ela falou, não, né, assim, vai buscar seu filho. Aí ele até coloca no viva voz dos amigos. Aí eles, mas você não quer ficar, não? Eu falei, não, eu enjoei daqui, eu não quero mais, não. Homem sábio esse, viu? Fica a dica. Mas veja, agrada-te do Senhor, seu marido, mulher, que Ele vai satisfazer o seu coração de desejo de mulher. Como assim agrada o seu marido? Sabe, alegre-se com o seu marido. Seja feliz com o seu marido. Entendeu? Veja no seu marido fonte de prazer, de benefício. Ah, pastor, se eu conhecesse o homem que eu tenho, o senhor nunca falaria isso. Meu irmão, esse que é o problema, por isso que o seu coração não é satisfeito. Não é possível, porque se você casou, alguma coisa você viu. Você precisa continuar vendo o que você viu naquela época, entendeu? Só que o problema é que você fica vendo outras coisas, que você não deveria ver. Entende? Então, quando você se agrada, por exemplo, de um homem ou uma mulher que é muito satisfeita com, né, igual a Ludmila, graças a Deus, né? Aleluia, minha esposa. Então, ela me ama tanto que eu sou refém dela. Ela me pede as coisas, não tem como eu escapar. Eu preciso dar um jeito de resolver. Você está entendendo? Por quê? Porque ela se agrada de mim, ela é feliz comigo. Você acredita? Ela fala todo dia que me ama. Que ela gosta muito de mim mesma, irmãos. É uma coisa impressionante. Eu fico pensando. Ela diz que me acha até bonito. Eu falo, não é possível. É bom demais para ser verdade. E é verdade para ela, pelo menos. Não interessa a sua opinião, não quer saber. Amém? O que interessa é só a dela, porque ela que é mulher, então não quer saber da opinião de mais ninguém. Então, veja. E aí, quando ela faz isso comigo, o que você acha que acontece? Né? Eu fico refém. Então, qualquer coisa que ela suspira, eu estou lá para satisfazer o coração dela. Amém? Pastor, por que você está falando isso? Eu não sou casado. Talvez você não saiba, mas todos são casados aqui. Porque o seu marido é Cristo. O marido da igreja é Cristo. É o noivo e a noiva. É assim que a Bíblia começa, é assim que a Bíblia termina. E foi nesse ambiente que o Senhor Jesus fez o primeiro milagre do seu ministério. No ambiente de casamento. O Espírito e a noiva dizem, vem. É assim que termina a palavra de Deus. Entende? Então, todos nós somos casados. Foi muito boa, né, ter me lembrado dessa ilustração aqui. Porque eu acho que vai ficar claro para você, e aí entra um ponto que precisa acontecer na sua vida, e que eu tenho meditado nisso já tem, vou nem dizer alguns meses, mas até alguns anos, tem me convencido cada vez mais disso, e por isso que eu estou compartilhando com você essa palavra. Essa segunda parte, satisfará os desejos do seu coração, infelizmente, não é a maior parte de nós que vemos acontecer, de ter os desejos do coração satisfeitos. Aí você pode perguntar, pastor, mas peraí, o que é que está faltando? Porque eu estou me agradando do Senhor, e eu tenho desejos, só que esses desejos não foram satisfeitos ainda. O que está faltando? O que precisa acontecer ainda para que esses desejos se manifestem acontecendo? Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Numa das últimas vezes que eu arrumava o meu escritório, né? Que eu ainda tenho, ou não? Tem mais não, né? Já tive já escritório. E agora terei menos ainda. Quem vai mudar para um apartamento menor, aí que não vai ter escritório mais. Mas uma coisa que eu procurava fazer todo ano, mas tem alguns anos que falha, né? Era organizar os meus papéis, né? Porque como eu sou de uma geração aí mais antiga, aquela geração que o mertiolate ardia, lembra? Agora não arde, né? Grande coisa. Acho que tinha arder, tinha voltar a arder, porque eu acho que ia melhorar a sociedade. Mas vamos para cá. Porque esse que é o problema. Ninguém pode sentir nada hoje. Tudo ofende, né? É a geração sensível. Mas, enfim, não quero falar de geração nenhuma aqui, não. Mas olha só. E aí eu estava arrumando lá no meu escritório. Eu guardo, né, assim como todo crente da videira,
né? A gente faz jejum, a igreja toda, pelo menos 2 vezes no ano, né? Uma vez por semestre. E nós temos lá as fichas de oração. Eu guardo essas fichas. Eu não termino o jejum, rasgo, jogo fora. Eu guardo. Por quê? Não sei não, mas eu guardo. Eu guardo, acho que talvez é só para eu te contar essa história aqui. E aí, num desses dias, eu estava lá juntando as folhas que podia jogar fora, os papéis, que estão muito papel, até hoje tem muito papel. Eu vou tentando diminuir, mas, enfim. Né? O ano passado foi a primeira vez que eu li a Bíblia num smartphone, né? Porque eu só lia de papel, né? Então há esperança para mim, estou avançando, amém? Eu vou conseguir ler nos meios eletrônicos aqui, né? Tipo um tablet e coisa assim. Só que eu ainda tenho muito papel, muitos papéis, né? E aí eu mexendo lá nas minhas fichas de oração do passado, de campanhas, de jejuns, de momentos que eu estava orando por algo, geralmente essas fichas, todas as fichas da igreja, lá dos alvos de oração pessoal, né? Dos alvos de salvação, né? Das vidas. E aí eu encontrei algumas fichas, algumas, né? Não todas, algumas fichas com alvos de oração que não se cumpriram. Não se cumpriram. A maioria, graças a Deus, eu fui vendo, eu fui ficando feliz. Falei, oh, aleluia, foi que, rapaz, é por isso que aconteceu isso. Até esqueci que eu tinha orado por isso aqui. E Deus fez, olha só tanto que Deus é bom. Só que teve alguns alvos que não aconteceu. E eu nem lembrava que não tinha acontecido. E aí eu fui me perguntar, fui orar ao Senhor. E, na verdade, essa palavra até é fruto dessa experiência minha com o Senhor. Eu falei, Senhor, por que isso não aconteceu? Por que eu orei, né, lá atrás e tudo, e isso não aconteceu? Sabe, o que o Senhor falou no meu coração foi justamente esse texto. Ele mandou ir para esse texto, Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Né, eu falei para o Senhor, Senhor, me agrada o Senhor que é, sabe, o lugar do meu descanso, onde eu me sinto feliz, contente, completo, pleno, é o Senhor. Eu me agrado o Senhor. Aí eu falei para o Senhor, e aí a parte do Senhor seria satisfazer os desejos do coração. Só que não aconteceu, e tem coisa que tem tempo que eu orei. Aí o Senhor falou para mim o seguinte, filho, será que isso que não aconteceu estava realmente no seu coração? Ou era apenas um desejo superficial? Uma coisa que você nem queria tanto? E o Senhor passou a me mostrar, falou, olha, essas coisas que não aconteceram, que você orou, nem você se importa com elas. Entende? Nem você quer isso. Então, para que eu vou te dar? Porque eu não sei se você já deu um presente para alguém que a pessoa não gostaria de receber. Já deu já ou não? Que você já deu, mas é porque nós temos pessoas gentis e educadas, né? Ninguém te conta. Mas você pode ter certeza, irmão, que tem presente que você dá que a pessoa só espera se virar as costas e ela vai dar um fim naquele presente, entendeu? Vender, dar para alguém, ela vai, obrigado, você gostou? Gostei, gostou nada, mentira. Então, é desagradável se você der um presente para alguém e a pessoa te informar claramente, né? Por isso que eu louvo a Deus por alguns recursos, né? Igual o tipo, né? Pix, olha que benção, eu tenho certeza que todo mundo, agora recebeu um Pix, eu acredito que agrada, muita gente não agrada, não? Amém? Os irmãos sabem, né? A gente não fica fazendo... Esse é um princípio, né? Que a gente não fica fazendo, né? Dos eventos da igreja, dos cultos da igreja, né? Do ambiente da igreja, um lugar para ficar... como é que eu posso dizer assim? Destacando, né? O aniversário de um pastor e tudo, a gente não quer isso, não fazemos assim. Mas, ontem foi o aniversário do pastor Thales, viu? Então, eu tenho certeza que o Pix dele deve ser o número do telefone dele. Então, se de repente se sentir no coração, faz o teste, coloca lá, vai no seu banco lá depois, colocar o número do pastor Thales aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí você vai, digita lá qualquer valor, né, a partir de 3 dígitos, ok? Antes da vírgula que eu estou falando, porque tem 2 depois, né? Amém? A partir de 3 dígitos, amém? Entendeu, né? Mas, enfim, isso é livre, amém? E no final a gente não vai cantar parabéns para ele aqui, tá bom? Então, tá bom? A gente está aqui pelo Senhor Jesus. Alguém pode dizer amém? Tá, então pronto, resolvido. Então, veja, desejo do coração. Então, grande parte, ouça com atenção o que eu vou dizer, porque isso é muito sério, para você entender o resultado da sua vida de oração. Porque oração, irmãos, não pode ser algo simplesmente assim, como é que eu posso dizer, teórico. Não pode ser, até porque não é. Então, você tem que ter provas da sua vida de oração, você tem que ter frutos da sua vida de oração.
Você tem que ter testemunhos da sua vida de oração. Você tem que ter resultados da sua vida de oração. Porque foi para isso que o Senhor criou esse caminho. Não é um faz de conta. Não, vou começar a pedir, mas eu sei que não vai acontecer, porque Deus não faz essas coisas. Espera aí, não é isso. A oração está muito longe disso. Na verdade, tudo que acontece nessa terra, na história do povo de Deus, a própria vinda do Senhor Jesus Cristo como Messias, é resultado da oração dos judeus, você quer saber. Entendeu? Por isso que crente não pode ser contra judeu de jeito nenhum. Tem que abençoar esse povo. Porque o Messias deles que nos salvou. Que eles estavam clamando, e eles que sabiam que precisava de vir. E veio. O problema é que eles não entenderam ainda, mas vão entender, vai chegar o tempo deles. Você vê o tanto que é muita graça na nossa direção, né? Então, grande parte das nossas orações, elas não são respondidas porque não temos esse desejo no coração. Pastor, o que é desejo no coração? Eu vou tentar te explicar, ouça. Desejo no coração é o que eu posso chamar de um desejo ardente, um desejo apaixonado. É como disse Paulo aos Romanos, né? Sobre como você deve fazer as coisas para o Senhor, com fervor. Sede fervorosos de espírito. Quem tem fervor no espírito é porque ele tem uma paixão ali dentro, é porque ele tem um coração ali, sabe, apegado àquilo. Ele quer de verdade. Porque, meu irmão, se tem algo que você quer e nem você quer de verdade, para que Deus vai te dar? É desnecessário. Entendeu? Eu me lembro, alguns anos atrás, não sei há quanto tempo, e não lembro exatamente o contexto, mas eu lembro que eu insisti uma época muito com as minhas filhas sobre isso. Não sei se a Ludmila lembra. Que às vezes elas queriam alguma coisa, algum presente caro, né? E aí, às vezes, via ali a dificuldade, e logo já emburrava e desistia. Aí eu comecei a pegar no pé delas. Falei, não, você tem que querer, e querer de verdade. Queira até o fim. Eu me lembro de uma propaganda ridícula que tinha, né, antigamente, acho que, se não me engano, era da Ford, né, uma dessas empresas aí, montadoras de carro. E aí a propaganda era o seguinte, eu falo ridículo assim, porque ilustra justamente isso que eu estou dizendo. Aí era uma mulher que ela falava, o meu sonho era morar em um apartamento confortável, mas só deu para morar numa kitnet. Aí, aí fazia um barulho como se fosse uma fumaça, uma coisa caindo, despencando, e ela se frustrando. O meu sonho era casar, né, numa igreja, vestida de véu e grinalda. Mas não teve nenhum problema, foi apenas um cartório. Aí outra coisa destruindo, caindo. Aí era uma lista de coisas que ela dizia que era sonho dela, mas não acontecia. Só que aí na propaganda, porque é isso que a Ford queria mostrar, né, que a pessoa não podia desistir. Aí sempre no final ela falava, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí chegava a propaganda da Ford e falava, chega de tudo bem. Agora aquilo que você quer e tal, você terá. Eu falei, rapaz, gente, isso é de Deus. Esse povo deve ser crente, não é possível alguém que está por detrás dessa propaganda. Então o problema é que tem coisas que não acontecem e você se importa muito pouco de que elas não aconteçam mais. Você desistiu delas, você abandonou elas, você não quis elas. E se você não quer, Deus não vai satisfazer. Não vai. Deus não quer o que você não está querendo de verdade. Entendeu? Porque o compromisso dele é de satisfazer os desejos do coração. Não é qualquer desejo. Entende? Desejo do coração é aquilo que é sonho. É aquilo que é o primeiro pensamento quando você acorda, e é o último quando você vai dormir. É aquilo que você fala toda hora diante de Deus. Você está pensando nele o tempo inteiro. É uma santa obstinação, você está entendendo? É aquela pessoa que só pensa naquela coisa, sabe, só medita naquilo, só se imagina vendo aquilo acontecer. Isso é o desejo do coração. Com esse tipo de desejo, Deus tem compromisso. Esse tipo de desejo, Deus quer satisfazer. Porque, irmãos, pensa comigo, será que crente não tem vontades, não tem alguns desejos? Tem muitos. Mas, às vezes, poucos são do coração. Poucos são do coração, do seu coração. Você está me entendendo? Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Por isso eu te digo uma coisa muito séria. Ouça. Engana-se aquele que pensa que o primeiro princípio da oração respondida é a fé. Não é. Eu sei que você fala, pastor, mas eu ouvi muito pregador falando isso. Pois é, então ore, leia a Bíblia e confira o que eu estou dizendo para você. O primeiro princípio da oração respondida não é a fé. Não é. Não é. A fé vem depois. Pastor, então me conta qual que é o primeiro princípio da oração respondida. Porque eu quero ter resposta às minhas orações. Quantos aqui querem ter resposta às orações, amém? Pois é, vou te contar o primeiro princípio.
Esse é o ponto de partida. Tem que começar dele. O primeiro princípio da oração respondida é o que eu estou chamando de desejo profundo. Que é esse desejo do coração. É um desejo lá do íntimo. É aquilo que você quer mesmo, de verdade, que você não desiste. Por mais que você veja circunstâncias contrárias, muito contrárias àquilo que você quer. Por mais que você veja, sabe, circunstâncias até desfavoráveis para isso, mas você quer. Mas eu quero. Né? Ontem aconteceu uma coisa curiosa, eu fico vendo como é que Deus ele organiza as coisas na minha vida para eu entender certas coisas. Eu sinto Deus falando comigo, parece que o dia inteiro, assim, sabe? Em muitas situações, assim, corriqueiras do dia a dia. As pessoas não percebem, às vezes eu fico até rindo, assim, sozinho. Acho que tem gente que olha para mim e deve pensar, tadinho, o pastor Roberto, ele é meio doidinho, né? Às vezes ele ri sozinho, faz umas caras estranhas. Se bem que talvez eu tenha algum probleminha mesmo, mas enfim, deixa para lá. Olha só, e aí, ontem uma das minhas filhas, eu não vou dizer o nome, né? Mas são duas, você sabe, chegou capinhas de celular lá em casa, lá da China, dessas lojas aí que você sabe qual que é, né? Da China, que você compra pela internet. Qual foi a loja mesmo? Foi a Shein. É ela, né? Shein. É ela lá dentro, não é Shein, não. Shein é pessoa cheia, né? É outra coisa. Mas em inglês, Shein, né? Ela tá dentro daquilo, né? Shein, né? Mais ou menos isso. Enfim. E aí a Ludmila veio mostrar as capinhas dela, que elas compraram um monte de capinha pelo preço de uma aqui em Recife, sabe? Coisa maravilhosa esse comércio aí, né? E aí, quase que eu falei o nome. É porque eu não queria falar, não vou falar, não. Deixa eu me esforçar aqui mais um pouco aqui. E aí, a Ludmila mostrou o celular dela com a capinha nova, está ali, inclusive, depois, se você quiser ver, está ali na mão dela. Não sei o que ela está olhando ali, mas olha para cá. E aí, depois veio minha outra filha, mostrando o celular dela com a capinha. Ah, aqui, papai, como é que ficou? Tá, aquele negócio. Vai, que bom, que lindo, né? E tal, aquela coisa de pai, né? E aí depois veio uma outra. São duas, né? Veio a outra com a capinha vazia, sem celular. Primeiro eu olhei assim, falei, que negócio esquisito. Porque quando você quer mostrar a capinha, você põe o celular para ver, né? É igual roupa. Uma coisa é você ver a roupa na vitrine, outra coisa é você vestir a roupa e olhar no espelho, não é não? Então, né, no caso, o corpo, no lugar da roupa, é o celular e a roupa é a capinha, né? Aí, uma veio com a capinha vazia. Eu falei, uai, o que é isso? Ela foi e olhou, papai, essa é a capinha do celular que eu ainda vou ganhar. Eu falei, que é isso, gente? Foi, essa menina vai ganhar esse celular mesmo? De quem? É de mim? Foi, do senhor. Foi. Irmãos, ela comprou a capinha de um celular que ela não tem. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter. Você está entendendo? Porque está se antecipando, planejando para isso. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente do céu, essa menina é crente demais. Eu queria ser assim. Então, olha só. Eu pensei comigo. Então, ela mostrou a capinha vazia porque ela não tem esse celular. Mas ela quer esse celular. Ela fala, acho que todo dia para mim, desse celular. Ela mostra para mim as promoções do celular. E ela repete a cor. E ela manda no WhatsApp, papai, é esse. Você ouviu isso aí? Manda o link. Ó, nessa loja o preço está bom. Falei, tá? Bom para você, né? Porque para mim... Irmãos... Mas o que vai acontecer? Ela vai ter. De alguma maneira. Porque ela se agrada do Senhor. E ela está mostrando claramente para o Senhor qual é o desejo do coração dela. E Deus vai satisfazer o desejo do coração dela. Só que muitos de nós apenas nos frustramos e desistimos de algumas coisas que nós começamos a orar. Emburra, fica magoado. Ah, eu já orei tanto por isso, não aconteceu nada, vou parar de orar. Aí vai e emburra com Deus. E tem irmão que fica brigado com Deus. Pastor, como é que você sabe isso? Os irmãos que só vêm no culto de vez em quando. Né? Muitos deles estão amargurados, porque está fazendo greve de culto, entendeu? Aí se liderava a célula, não vou liderar mais. Se era anfitrião, não sou mais anfitrião. Se dava o dízimo, não darei mais o dízimo, porque eu não consigo. Irmão, deixa eu te ajudar, te ensinar. Olha, amargura, sabe, essa vida amarga, ressentida, só lamento, isso afasta o favor de Deus da sua vida. Porque isso é fruto da soberba, do orgulho, entendeu? E Deus não pode ter comunhão com isso.
É o que está escrito no Novo Testamento, tá bom? Isso não é lei, não, é graça. Deus, ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Porque o soberbo é esse. Mas entenda, Deus, ele quer satisfazer os seus desejos, mas não qualquer desejo. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Então, esse desejo do coração, esse desejo profundo, esse desejo ardente, nos faz enfrentar qualquer situação, suportar qualquer circunstância. É algo constante na nossa memória. É algo que está constantemente também na nossa boca. Pastor, como saber o desejo do meu coração? O que você mais fala? Põe alguém para ficar ouvindo o seu dia inteiro falando. E depois pergunta para ele no final do dia. Qual foi a coisa que eu mais falei? O assunto que eu mais falei? Aquilo que está no seu coração. Por quê? Porque o Senhor Jesus, foi o que ele disse lá em Lucas 6. A boca fala do que está cheio o quê? O coração. Igual essa filha minha. Você acha que ela fala pouco desse tal desse celular? Fala nada, fala muito. Entendeu? A boca fala que está cheio o coração. Então não vem me dizer que você quer certas coisas se você não fala dessas coisas. Não é verdade. Se você quer algo, de fato, mas você não fala disso, ou pelo menos pensa nisso, medita nisso todos os dias. Irmãos, veja, não vou falar isso mais para frente, senão eu vou atrapalhar a ordem da pregação aqui. Eu já ia falar algo diferente. Bem, na verdade eu vou falar agora. Sabe, um sinal também de você saber aquilo que está no seu coração, por meio da sua oração, é quando a sua oração se torna repetitiva. Quem tem um desejo no coração, a oração dele é repetitiva. Porque ele está querendo muito, então ele fala muito, então ele pede toda hora, então ele se planeja, se organiza, avisa, né, todo mundo. É uma oração repetitiva. Só que Deus, ele não condena a repetição, porque tem um equívoco que as pessoas acabam caindo. Lá em Mateus 6, verso 7, coloca aí, por favor. Mateus 6, 7. Então o Senhor Jesus falando. E orando, não useis de vãs repetições. Está vendo? Veja bem, vamos lá, que aqui agora é uma pequena aula de português. Uma coisa é dizer, e orando, não useis de repetições. Isso é uma coisa, ok? Não useis de repetições. Mas isso está escrito na Bíblia ou falta uma palavra aí no meio do caminho que eu não falei? Isso não está escrito. Não está escrito. E orando, né? Deve ter uma outra referência desse mesmo, quando orardes, né? Parece que o meu versículo memorizado está diferente desse. Mas enfim. E orando, não useis de vãs repetições. É o que está escrito. Não está escrito, e orando, não useis de repetições. Ok? Então Jesus falou que existe um tipo de repetição que não deve envolver a sua oração, um tipo. Jesus não está proibindo a repetição. Jesus ele está apenas falando o seguinte, ele está qualificando a repetição errada. Como que a repetição errada é qualificada? Como uma repetição vã. O que é vã repetição? É oração sem desejo do coração. É oração que você fala da boca para fora. Oh, Deus abençoe isso aqui, amém, tal. E aí, aconteceu aquele negócio, você orou, o quê? Aí você nem lembra mais. Foi uma vã repetição. Foi uma repetição em vão. Foi da boca para fora. Sabe essa expressão? Acho que todo mundo entende essa expressão aqui, né? Não sei se é coisa de Goiás, mas acho que é coisa da cultura brasileira mesmo, né? Da boca para fora. Não veio de dentro. É só daqui para lá, não veio de cá. Tem que vir daqui. A partir do coração. Entende? Então, o que não é desejo do coração, para o Senhor, é uma vã repetição. Se o Senhor estivesse condenando a repetição em si, ele teria que condenar tanto Paulo quanto a si mesmo. Porque Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele orou 3 vezes a mesma coisa. A oração dele era repetitiva. O Senhor Jesus também, lá em Mateus 26, no Getsemane, orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Entende? Então, Deus não é contra a repetição. O que o Senhor não quer é que seja da boca para fora. Ou seja, o que Ele espera é que a sua oração seja fruto de um desejo profundo do seu coração. Porque é com isso que Ele se compromete. Agrada do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, pastor, por que Deus faz dessa forma? Eu vou te dizer, Deus ele faz dessa forma, satisfazer o desejo do coração, porque Deus é dessa forma. Como assim Deus é dessa forma? Vou te explicar. Tudo que Deus faz, Deus ele se envolve por inteiro.
Deus não é meia boca, não é meia fase. Já viu isso? É igual, por exemplo, em alguns lugares, assim, às vezes acaba a energia, mas não cai a energia inteira, fica meia fase, né? Os irmãos entendem isso? Pois é, entre meia fase e fase e ficar sem energia, às vezes eu prefiro até que acabe logo esse negócio. Esse negócio meia fase, as coisas não funcionam direito. É um meio do caminho. Entende? Só que tem irmão que é assim, ele suporta, ele fala, não, pastor, tudo bem eu ficar meio feliz. Tudo bem, pastor, eu ficar meio bem sucedido. Tudo bem, pastor, eu ter um casamento meio bom. Tudo bem, pastor, eu tenho uma profissão meio agradável. Mas não é toda, não. Então tem gente que se satisfaz com isso. Isso é completamente... Veja como é que esse é o caráter do Senhor. Você lembra que o Senhor Jesus disse no Apocalipse a respeito do morno? O Senhor tem aversão ao meio do caminho. Ou é quente ou é frio. Ou acaba a energia ou tem energia. Pronto. Para com esse negócio de meio do caminho. Entende? Então queira. Queira. O que você quer? Entende? Ou você não quer nada? Porque se você não quer, não vai acontecer nada. Não tem problema. Entende? Então, veja, Deus, ele é absoluto. E o que não é absoluto, não move o absoluto Deus. Você está entendendo? Ele é absoluto, inteiro, inteireza de coração. Né? Como diz lá em João 3,16, você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele amou de maneira tão absoluta que ele deu tudo. Jesus não é a sobra do céu. Ele é tudo. Você está entendendo? Então Deus quando quer, ele se envolve por completo. Deus quando quer, ele dá tudo. Ele quer mesmo. Ele quer muito. Porque Deus é inteiro de coração. Essa é a inteireza de coração. Então por esse desejo profundo do coração, que ele deu tudo que era de maior valor. Cristo, o Pai deu o Filho. Porque o Filho é tudo. Tudo está nele. Então, como a viúva pobre, lá de Marcos 12, eu não vou abrir com você, mas depois você confere, vou só falar os capítulos aqui, para a gente não demorar, porque eu tenho tanta coisa para falar, meu Deus do céu. Enfim, é como a viúva pobre. Você lembra? Ela deu uma parte do que tinha ou deu tudo que tinha? Deu tudo. Então, a Bíblia diz claramente, depois, veja lá no texto, Marcos capítulo 12, a Bíblia diz que tinham ricos lá naquele culto, né, vamos assim dizer, uma sinagoga, né, mas seria tipo um culto para nós hoje, e as pessoas tinham ricos que depositavam grandes quantias no gasofilácio. Mas de repente veio uma viúva pobre e deu tudo. E tudo que a viúva pobre, você pode ter certeza que era menos do que os ricos estavam dando. Porque ela deu tudo. Mas ela era pobre. Porque o tudo de um pobre, às vezes não é metade do tudo de um rico, né? Muito menos até. Só que Jesus teve o coração atraído para aquela atitude. Por quê? Por causa do valor do dinheiro? Não. Porque quando o Senhor Jesus, ele chamou os discípulos, vem cá. Jesus estava diante do gasofilácio. Tá bom? Ele chamou os discípulos, vem cá para vocês verem. Porque uma coisa é você chamar as pessoas para verem um rico dando uma oferta muito grande. E é bom que ricos façam isso mesmo. Graças a Deus pelos ricos, não estou criticando. Mas, irmãos, alguém que não tem, mas resolve dar tudo, isso impressionou o coração do Senhor. Por isso que ele chamou. E por que impressionou o coração do Senhor? É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para os discípulos, olha, essa mulher é do meu tipo. Quando ela vai para valer. Quando ela quer de verdade. Entende? Deu tudo. Esse foi o coração dela. Por isso, não é sem motivo que o momento, né, que precede toda a história da crucificação, e eu acho isso... geralmente os teólogos acham essa uma expressão desequilibrada, que eu vou falar aqui agora, mas eu gosto. Eu acho que tem coisa que tem que ser um pouco assim mais exagerada mesmo, né? Então os teólogos reformados, protestantes, evangélicos, né, não gostam de chamar, sabe, esses momentos assim iniciais, até a caminhada do Senhor da crucificação, normalmente eles não gostam de chamar isso de paixão, a paixão de Cristo, que acham que é muito católico. E acha que paixão não seria uma palavra adequada. Eu sou do contrário, eu acho que é uma palavra muito adequada. Porque fala de um desejo profundo. Quem é apaixonado é porque tem um desejo no coração. E se envolve por completo. E sofre a pena, a dor, a dificuldade. E continua. Que foi o caminho de Cristo para a cruz. Foi um caminho de paixão. Foi um caminho de um desejo profundo. Foi um caminho de um desejo do coração. É a paixão de Cristo.
Só que tem irmão que às vezes parece que não é apaixonado por nada. 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 Simplesmente as coisas não acontecem e para ele assim, e daí? Não, meu irmão. Você não foi chamado para viver assim. Esse não é o coração dos homens e mulheres de Deus do passado. Sabe, homens e mulheres de Deus do passado tinham atitudes como, por exemplo, a de George Miller, que foi um homem de Deus, inclusive, por um acaso. Eu até tinha pensado em trazer um livro dele que eu estou lendo sobre a oração, fantástico. Na verdade, não é um ensino sobre oração, é porque ele tinha um hábito, um bom hábito, inclusive. Ele anotava numa caderneta, né, ele foi responsável por mais de 100 orfanatos na Inglaterra, numa época de muita pobreza, cuidou de milhares e milhares de crianças. E ele nunca pediu diretamente para nenhum homem dessa terra dinheiro, mas sempre teve o suficiente de alguma forma. As pessoas tinham que ir lá de maneira espontânea, né, isso era uma peculiaridade do ministério dele. Ele falava que, no caso dele, não seria adequado procurar pessoas para dar dinheiro para o orfanato. Então, se alguém quisesse dar, que Deus movesse a pessoa de maneira espontânea. É um testemunho impressionante, né? E eu quero te dizer que eu não sou George Miller, amém? Por isso que eu estou te pedindo a cadeira aqui, amém? Então, veja, vamos lá. Então, ele foi um grande homem de Deus, de oração, desejo profundo do coração. Pastor, como é que eu sei, né, que eu tenho um desejo profundo do coração? Pois é, uma das atitudes é esse hábito de George Miller. Quando ele começava a orar por algo, ele anotava na caderneta. 2023, hoje é que dia mesmo? 7 de maio, domingo, comecei a orar pela construção do nosso novo orfanato. Aí ele ia anotando. Aí quando chegava lá no final, ele tinha resultado, ele anotava. Não é igual uma parte lá do livro lá que eu estou lendo, ele falando, tem 14 meses que faço oração incessante ao Senhor pela construção do nosso primeiro orfanato. E agradou do Senhor me responder. E hoje o Senhor tem feito essa grande obra. Sabe, ele fala os dias. Os dias. Ele acompanha. Por quê? Porque ele não desiste. Entendeu? Porque se você não se importa, para que anotar? Para que saber quando? Se você não acredita, você não vai colocar agenda disso. Você vai desprezar isso. Por isso que nós falamos para os líderes de célula, né? Tem algumas coisas que a gente vai ajustar melhor, sabe? Nas células. Inclusive, os pastores vão reunir mais vezes com os líderes de célula para acompanhar isso. Por exemplo, por que a gente quer que a célula tenha a data da multiplicação? Porque se tem uma data da multiplicação, meu irmão, o líder vai se apegar aqui e falar, rapaz, está chegando a data da multiplicação da célula, precisava de ter 15 pessoas aqui, só tem 7 até agora. Então, o que isso vai fazer com ele? Vai fazer ele orar. Então, desejo profundo. Entende? O que você anota, expressa desejo profundo. Por isso que toda célula nossa tem que ter a data de multiplicação. Pastor, como é que eu vou garantir que minha célula vai multiplicar e eu lá tenho o poder de convencer as pessoas? Não tem, você não tem. Mas você tem o poder de orar para que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele age através da sua oração. Deus quis fazer dessa forma. O porquê disso eu não sei. Se eu pudesse escolher, eu falaria para Deus, Deus, não espera eu orar, não. Faz sem orar. Mas Deus não quer. Entendeu? Eu já conversei, né, com o Senhor sobre isso, mas não dá. Tem que orar. E tem que querer. E não apenas querer um pouco. Tem que ser um desejo profundo, uma paixão. E sabe, conta-se que o George Miller, como ele anotava o dia do início da oração e o dia do final, conta-se que ele teve anotado e registrado nas cadernetas dele mais de 30 mil orações respondidas. Mais de 30 mil orações respondidas. Você está entendendo? É porque o que ele começava a orar, ele queria de fato. Ele se agradava do Senhor e sabia que o Senhor ia satisfazer o desejo do coração dele. E para não ter dúvida que o desejo era do coração, ele anotava, esse dia eu comecei a orar por isso. E ele orava não só por grandes coisas, tá bom? Porque nesse livro, que é uma coleção de algumas anotações dele, não de todas, né? Porque já pensou, 30 mil testemunhos de oração, seria uma enciclopédia, né? É um livro até fino. Então, quem anota, está dizendo isso. Então, anotar o pedido e a resposta fala de alguém que crê e que vai até o fim com Deus, como lá em Mateus 7. Né, do verso 7 em diante, eu não vou ler com você, mas fala de pedir, buscar e bater, ou seja, é um processo crescente, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abre-se-lhe-á. Estou pedindo, não aconteceu ainda, mas está no seu coração? Tá, então agora você começa a buscar. Estou buscando e não alcancei ainda, mas está no seu coração? Tá, aí você começa a bater. Deus, eu preciso, muda a história da minha família. Sabe, você não desiste, você grita.
Você ora, você pede oração para as pessoas. Você jejua, muito mais do que a igreja pede você jejuar. Entendeu? Você medita na Bíblia sobre aquilo e fala, Senhor, como que uma família é transformada? Por exemplo, pode ser o motivo do desejo do seu coração, da transformação da sua casa, mas pode ser qualquer outra coisa também. Entende? E veja, quando a gente fala, né, do jejum de Daniel na Bíblia, né, aí o que pouca gente percebe, depois você pode conferir, sabe, Daniel, ele não planejou jejuar 21 dias, não. Ele planejou jejuar até ter a resposta. Aí, por um acaso, aconteceu no 21º dia, entendeu? Ele não fez plano, no sentido de, não, vai ser 21. Não, ele decidiu ir até o fim. Senhor, é o seguinte, eu vou começar a orar por isso, e eu vou começar a jejuar por isso. E se não acontecer, se demorar, não importa quanto demora, porque como eu quero tanto, eu vou até o fim nesse negócio, eu vou ter a resposta disso. Meu irmão, às vezes nós somos insistentes com homens, com pessoas, com tantas coisas. Mas qual foi a última vez que você foi insistente com Deus, não abriu mão e se apegou àquilo, e orou apaixonadamente por aquilo, e orou dias por aquilo, semanas por aquilo, meses por aquilo, às vezes anos por aquilo, até veio acontecer, mas não desistiu, porque deseja o coração. E por mais que possa parecer demorado, o Senhor tem compromisso com esse tipo de oração, não tenha dúvida, vai acontecer, vai acontecer. Então, esse desejo no coração é ir até o fim. É como o caráter do Senhor Jesus, lá em Lucas 15:4, quando diz, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até quando? Coloque aí no verso 4. Aí já está, né? Em busca da que se perdeu até o quê? Como é que está escrito ali no final, ali, as duas palavras finais? Até encontrá-la. Esse é o caráter do Senhor Jesus. E você entrou na família onde você deveria ter esse caráter. Você vai fazer algo até ter a resposta. Você vai orar por algo até ver o resultado. Até. Não é aquela conversa, pastor, já orei por isso, pela multiplicação da minha célula, a célula multiplica. Pastor, já orei pela oferta das cadeiras. Fazer o quê? Pedir, os irmãos não deram. Não, irmão, você vai conseguir. Até se encontrar a oferta e trazer para cá. Entende? Desejo do coração. Se não há, Deus não se compromete. Existem muitas coisas que nós desejamos e não alcançamos, e o principal motivo é o que podemos chamar de o primeiro princípio da oração respondida, que é o desejo do coração, desejo profundo. Um exemplo, lá em Lucas 8:43, de um desejo do coração para cura de enfermidade, coloque bem rápido. O Igor está ali? Isso, fica atento, porque agora nós vamos acelerar. Lucas 8:43 está escrito, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela ficou pobre tentando ser curada. Resumindo, foi isso. E os médicos não curavam ela, só gastou dinheiro com o médico. E o que acontece? Essa mulher, né, a Bíblia diz, depois no final, não vou ler todo o texto com você, Jesus falou para ela que a fé dela tinha curado ela. Está escrito assim. Só que a questão é a seguinte, antes dessa mulher ter fé para ser curada, ela tinha um desejo profundo para ser curada. Antes da fé, ela tinha um desejo. Por que eu posso falar que ela tinha um desejo profundo? Porque é o seguinte, meus irmãos, uma mulher com hemorragia na época da lei, que era justamente aquela época, inclusive, que vigorava a lei de Moisés ainda, né, o Senhor Jesus estava numa transição de alianças, né? Então, uma mulher com esse tipo de hemorragia, ela era chamada de imunda, segundo a lei. Ela não podia tocar em outras pessoas. Você está me entendendo? E ela tinha o risco de ser apedrejada se isso fizesse. Até porque um imundo, para chegar numa cidade onde tem pessoas que não eram imundas, tinha que falar imundo, tinha que anunciar a imundícia dela. Só que o que essa mulher fez? Jesus estava no meio da multidão, ela se embrenhou, entrou, empurrando as pessoas, tocando as pessoas, o que ela não podia fazer, sob o risco de ser apedrejada, sob o risco de ser morta, porque ela queria muito ser curada. Então, o que moveu primeiro ela não foi a fé, que a curou lá na frente, foi o desejo profundo. Ela resolveu correr um risco muito grande de vida entre os judeus, porque ela queria demais aquela cura. Muito, era um desejo do coração. E aí, ela foi curada. Um monte de gente estava apertando Jesus, não recebeu nada. Mas ela recebeu. Saiu virtude do Senhor naquele instante. Por quê? Porque aquela mulher, quando tocou na orla da veste de Jesus, ela não apenas cria que seria curada, ela tinha um desejo profundo por essa cura.
E o Senhor se compromete com estes. Não com os outros que o apertavam, que não tinha desejo profundo, coisa nenhuma, sabe? Às vezes estava atraído por Jesus, porque Jesus era famoso na época. Sabe aquela coisa de artista, né? Provavelmente era a razão. Lá em Mateus capítulo 20, verso 29, se eu quero abrir, apesar do meu tempo aqui, Mateus 20, verso 29, olha só o que está escrito. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão dos que não tem desejo no coração, entendeu? Esse é o problema da multidão. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Está entendendo? O povo falava: grita não, rapaz, está atrapalhando a gente aqui, vai ter o culto aqui, rapaz, estão organizando uma reunião, vocês dois gritando aí, que conversa é essa? Mas, irmãos, eles tinham um desejo do coração pela cura. Por isso que eles gritavam. Por isso que eles ignoraram o que os outros iriam pensar deles. Eles queriam muito, e expressaram isso gritando. Entende? E aí, verso 32. Então, parando Jesus, está vendo? Desejo profundo faz Jesus parar, para te ver, para te atender. É isso que desejo profundo vai provocar. Parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Jesus não parou para aquela multidão. Jesus parou para 2 cegos que gritavam igual um doido, porque eles queriam demais ser curados. Tinha um desejo no coração. E aí Jesus, ele vem e ainda faz uma pergunta. Jesus viu que eles eram cegos. Por que Jesus não chegou já logo metendo a mão no olho do cidadão, né? Receba. Eu estou enxergando. Né? Jesus poderia fazer isso? Ele tem poder de fazer isso? Sem a pessoa falar nada? Tem. Mas esse não é o método de Jesus. A maneira de Jesus fazer é perguntar: o que você quer? O que você quer? O que você quer? Você quer mesmo? Você quer? Se você quer, eu estou aqui para te dar, mas você tem que querer. O que queres que eu te faça? O que você quer? Pastor, para mim está tudo bem. Então, essa palavra não é para você, não. Você não quer mais nada. Não quer mais nada. Você não quer mais poder de Deus na sua vida. Você não quer mais, unção do Senhor na sua vida. Você não quer mais bênção do Senhor na sua casa, na sua família. Você não quer mais dinheiro, por exemplo, também. Ser mais bem-sucedido. Você não quer nada disso. Você não quer. Entende? O que queres que eu te faça? E aí eles responderam. Senhor, que se nos abra os olhos. Condoído. Está vendo isso que comove o coração do Senhor Jesus? É o desejo profundo. É a vontade, é o querer verdadeiro e honesto. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aleluia. Porque quiseram. Um outro exemplo, lá em Isaías, capítulo 1, verso 19. Quero pedir para o irmão vir para o teclado aqui, por favor. Isaías, capítulo 1, verso 19, texto bastante conhecido, está escrito: se quiserdes. Se o quê? Quiserdes, depois fala o quê? E me ouvirdes. Comereis o melhor dessa terra. Amém? Agora veja, qual que é a ordem? A ordem das palavras na Bíblia, você sabe, faz diferença, né? Aquilo que é dito primeiro é porque é prioritário. Ok? Deus coloca a ordem nas coisas. Você está me entendendo? Amém? Isso aqui não é aleatório. Não está escrito por um acaso. Não, está escrito nesta ordem por uma decisão divina. Deus está querendo mostrar para você o que vem primeiro. Aí eu pergunto para você, o que vem primeiro aqui? Querer ou ouvir? Querer ou ouvir? Querer. Se você quiser. Não quer? Então não precisa nem ouvir. Mas se você quiser, tiver um desejo no seu coração, prepara que eu vou falar algo para você. E isso vai fazer você comer, possuir, se apropriar, desfrutar do melhor dessa terra. Mas você tem que querer. Olha, eu conheço alguns irmãos muito ricos lá em Goiânia. Acho que apenas um deles, só um deles que eu acho que ficou rico fruto de herança, né? Veio de família rica já. Mas os outros, a maioria são advogados. Mas a gente tem muito dinheiro mesmo, é milionário, né? Milionário, multimilionário, milionário. Irmãos,
é gente, como eu já disse aqui outra vez, é gente da minha idade. A diferença entre eu e eles é que eu virei pastor e eles ficaram milionários, entendeu? Essa pequena diferença. Mas enfim. Mas eu acho que eu estou numa posição muito mais importante, estou muito mais favorecido. E é bom você ter amigos assim, né? Porque quando precisa, você pede para eles, ajuda a videira, meu amigo, pelo amor de Deus. Estou até pensando em fazer uma visita para um deles, para ele dar umas cadeiras aqui, sabe? Mas enfim, que eu não sou o George Miller, lembra, né? Eu vou lá e peço. E aí, irmãos, eu falo na presença de Deus. Esses irmãos, eu posso te falar pelo menos 3 deles, não vou falar o nome, né? Mas, irmãos, não é gente rica. Mas eu lembro das orações deles, até porque desses 3, 2 foram discípulos meus, andaram comigo. Um deles, o Senhor me usou para ele ser salvo, por isso que ele é muito grato. E eu acho que ele é o mais rico deles, inclusive. O outro não foi discípulo meu, mas a gente conviveu muitos anos no mesmo discipulado. Mas tudo gente simples. Só que eles tinham esse negócio, eles queriam prosperar muito, para ser instrumento de bênção na obra de Deus. Eles queriam muito isso. Sabe o que aconteceu ao longo dos anos? O que eles quiseram com o coração. E eles não desistiram. Um deles, ele era tão pobre, que na casa dele, uma época, na família dele, o pai dele não tinha condição de colocar uma lâmpada em cada ambiente da casa. Então era uma lâmpada só. A família toda estava na cozinha, vamos para a sala? Vamos. Aí o pai desosqueava a lâmpada e levava lá para a sala e encaixava lá para poder ter a luz na sala. Porque não dá para ter nos 2 lugares, porque lâmpada é caro demais para ele na época e não podia conseguir comprar para ter em todos os ambientes. Tenho certeza que acho que ninguém passa por isso aqui entre nós. Só que esse irmão dessa casa, dessa família, ele é muito rico. Eu fui na casa dele dias atrás, uma casa que ele comprou, coisa assim de milhões de reais. Que as casas assim que eu só tinha visto em filme. Aí eu entrei nessa casa, acredita? Falei, rapaz, até falei para ele, irmão, que bênção, você está nessa casa aqui agora, hein? E de onde que Deus te tirou? Você lembra como é que é? Falei, pastor, não lembro demais, misericórdia, Deus é muito bom, né? Eu falei, bom. Mas ele quis. Ele quis. Então, se quiserdes e me ouvires, comereis. Comer é consumir, entendeu? O melhor. Esse melhor aqui no hebraico é tumb. Significa literalmente bens, propriedades, coisas boas. Comereis o melhor dessa terra. Mas você tem que querer. Você quer. E aí tem outras promessas. Isaías 45:3, por exemplo. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Essa palavra tesouros aqui é ouro e prata, literalmente, no hebraico. Que é a palavra otsar. Então, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Fala, Senhor, eu quero. Veja, promessas. E por que o Senhor faz essa promessa? Ele vai e explica na segunda parte. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus está tão interessado em te dar, que Ele está querendo mostrar isso para você. Fala, olha, eu quero te prosperar como uma prova de que eu sou o seu Deus. Só que você quer ou não? Se quiseres, se quiseres, se quiseres. Lá em Provérbios capítulo 10, verso 22, coloque aí para mim, por favor. Provérbios 10, 22. Vamos ler juntos esse verso, amém? Um verso bem curto, vamos lá? A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Amém? Isso aqui é muito importante esse verso, que tem alguns irmãos que, movidos por um espírito de pobreza enganoso do diabo, eles pensam que falam, não, pastor, eu não quero prosperar porque é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Irmão, você não entendeu nada. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, é que a prosperidade que vem de Deus, porque o diabo também dá prosperidade, quero te dizer, tá bom? Eu estou falando que vem de Deus. A prosperidade que vem de Deus é sinal da bênção de Deus, enriquecendo você, tá bom? E essa palavra enriquece aqui no hebraico é achar, que significa literalmente tornar-se rico, tá bom? É prosperidade financeira mesmo. Então a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz o quê? Desgosto. Às vezes você conhece um milionário lá no mundo e a vida dele é terrível. Família dividida, o cara não tem sono para dormir, embora tenha uma cama de 30 mil reais, mas não consegue cochilar. Entende? Isso aí são pessoas ricas que com desgosto. Mas a riqueza que o Senhor traz para você, não vai ter desgosto, vai ter prazer, vai ter deleite, vai ter vida, isso vai te ajudar, entendeu? Isso vai abençoar a gente perto de você. Essa é a que Deus dá.
Então veja, o que você está fazendo a respeito das promessas de Deus? Você tem orado por isso? Um outro testemunho lá em Marcos 2, verso 2. Abra aí, por favor. Marcos 2, 2 está escrito: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Cadê o pastor Adriano? Não estou vendo ele aqui. Alguém chama o pastor Adriano? Eu quero ver os pastores aqui, que eu estou pregando para os pastores também, sabe? Eu fico procurando esse toda hora aqui. Não estou vendo ele agora. Vamos lá. Verso 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. E o Júlio também, né? Cadê o Júlio? Agora estou olhando todo mundo. O Igor está lá, né? Está lá. Isso, estou vendo. Ótimo. O que aconteceu, hein? Pergunta importante, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então veja, o que esses 4 amigos fizeram? Eram 4 amigos. Eles não acharam impossível levar um paralítico numa maca, num lugar que estava cercado por uma multidão. Eles viram que eles estavam empenhados. Qual que era o empenho desses amigos? Levar o paralítico a Jesus. Você está me entendendo? Amém? Esse era o desejo do coração deles. Nós vamos levar esse paralítico ao Senhor Jesus. De alguma forma nós vamos levar. Entende? Nós vamos levar. Aí chega lá aquela multidão, não tem como. Porque, irmãos, você entrar no meio da multidão já é difícil. Agora imagina 4 carregando uma maca, um doente. Eu não sei se você já carregou doente numa maca, né? E naquela época não eram essas máquinas, essas marcas dos dias de hoje. Era tipo um pano mesmo, uma coisa muito mais precária, primitiva. É pesado, é desconfortável, é ruim de carregar. Só que a ideia que eles tiveram? Sabe de uma coisa? Eu acho que dá para a gente saber o lugar exato que Jesus está pregando. A gente sobe lá no telhado, desmonta ele lá, quebra e desce a maca lá. A ideia dos caras. Será que eles estavam com um desejo profundo? O que você acha? Sim ou não? Sim. Sim, eles queriam levar o amigo deles, paralítico, ao Senhor Jesus. Então eles não acharam impossíveis. E aí, Jesus ele vai e diz, né, no final, no verso 5, né, vendo Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Veja, eu sei que esse texto aqui, a princípio você olha para ele como um texto de cura, mas eu estou te mostrando esse texto aqui como um texto de salvação, porque esse homem foi salvo. E para você entender qual que deve ser o seu trabalho para trazer gente para a célula, para trazer gente para o culto, para trazer pessoas para serem salvas. Pastor, eu sou líder de célula, eu queria tanto que minha célula viesse para cá. Pois é, você tem o desejo do coração como um amigo do paralítico? Como os 4 amigos? Que literalmente carregaram. Você tem esse empenho? Esse trabalho de arrastar? Não, eu me lembro, né, um irmão precioso que esteve conosco aqui no começo da igreja, o Marcelo Dias. Ele evitou, o Marcelo Dias, durante muitos anos comprar um carro. Porque ele achava que era muito dinheiro parado e tudo. E ele tinha passado por uma época muito difícil financeira na vida dele, então ele sempre tinha que ter dinheiro sobrando, reserva boa, viu, irmãos? O sujeito tinha dinheiro guardado e não comprava um carro, dava para comprar o carro e não comprava. Eu ficava indignado com esse negócio, sabe? Mas enfim. E aí ele veio para cá, antes de mim, para começar a igreja, né? Posso dizer que a igreja realmente começou com ele. Irmãos, ele andava numa moto Titan velha, da cor da cadeira, verde, né? A cadeira é nova, né? Só a moto que é velha. Vocês irmãos se lembram? E não comprava o carro. Eu falei: Marcelo, compra o carro, irmão, compra o carro, você tem condição. Não, pastor, não sei o quê. Aí passou pouco tempo que ele estava aqui, ele foi me procurou: pastor, que negócio de comprar o carro, vou ter que comprar. Eu falei: que bom, o que aconteceu? Qual foi o milagre? Sabe o que ele falou para mim? Irmão, na hora que ele falou aquilo, eu falei: rapaz do céu, eu preciso de mais irmãos assim. Ele falou para mim: pastor, é o seguinte, como a gente começou a fazer culto agora, se eu não tiver um carro para buscar, carregar os irmãos, pois dentro do carro para ir para o culto, eles não vão. Aí eu vou comprar o carro para levar os irmãos para o culto. Eu falei: sério? Eu falei: meu Deus do céu, só de lembrar disso dá vontade de chorar. Então veja, o carro, ele não estava pensando nem primeiro para ele, ou para a mulher dele, para o benefício dele. Ele resistiu a comprar, porque ele queria ter dinheiro guardado. Sempre foi muito precavido com essas coisas todas. Irmãos, mas resolveu entrar. E ele comprou e nem foi à vista, não. Ainda fez uma dívidazinha. Mas por quê? Porque falou: pastor, se eu não tiver o carro, como é que eu vou levar o povo para o culto?
Eu vou carregar as pessoas. O que ele estava falando? Ele estava falando igual os 4 amigos. Ô paralítico, você não consegue ir a Jesus, mas nós vamos te carregar para lá. Você vai nem que seja no carro da nossa marca aqui. Vamos lá, vamos juntar mais 3, vamos carregar. E vai. Eu vou te levar. Então, é o desejo profundo para levar pessoas ao Senhor Jesus. E é interessante que esse homem aqui era paralítico, por quê? Porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, amém? Eu te pergunto, morto anda? Ou morto é tipo paralítico também? Como é que você acha que um ímpio vai chegar aqui no culto? Não vai, porque ele é paralítico, está morto. Como é que você acha que alguém vai se converter na célula? Vai chegar lá de repente? Não vai, é paralítico, está morto. Precisa ser carregado, precisa ser arrastado. Por isso, meu irmão, se você não consegue trazer as pessoas da sua célula para o culto, não me diga que você quer fazer isso. Porque eu tenho certeza que se você quiser, de verdade, como desejo profundo do seu coração, o Senhor vai satisfazer isso e vai te dar uma estratégia para ter algum tipo de maca para arrastar esse povo para cá. Você está me entendendo? Amém? Não sei se você sabe, teve um evangelista inglês chamado Dwight Lyman Moody. Ele é considerado o maior evangelista do século XIX, da história. Um grande homem de Deus. E ele é um homem simples. A vida dele adulta começou como vendedor de sapatos, só para você ter uma ideia. E ele tinha tanto desejo pela conversão das pessoas, pela salvação das pessoas, que teve uma época da vida dele que ele fez um voto com Deus. E o voto era o seguinte, que jamais ele iria dormir sem ele ter a garantia de que uma pessoa tinha sido salva naquele dia por meio do evangelismo dele. E aí conta-se, né, histórias que fizeram a biografia dele, que às vezes eles viam Dwight Lyman Moody andando, perturbado, tarde da noite, de um lado para o outro, procurando alguém para conversar. Por quê? Porque ele tinha pregado para algumas pessoas, mas ele não sentiu que a pessoa foi salva. Mas ele queria que a pessoa fosse salva. Então ele não ia dormir. Às vezes ficava até tarde, chegava em casa tarde. Por quê? Porque estava pregando para o povo, até ele sentir que alguém converteu. Foi um grande homem de Deus. E o ministério dele começou a partir de uma frase que ele ouviu de um outro pregador, que disse o seguinte certa vez: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e através de um homem totalmente entregue a Ele. Ou seja, o que esse pregador estava dizendo? O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de alguém que tem um desejo profundo no coração. Entende? Então a chave está aí. Você querer e querer de verdade. Você deve se lembrar de Ana, eu não vou ler com você, está lá em 1 Samuel. Ela chorou abundantemente, nada era objeto da satisfação dela, a não ser que ela tivesse um filho. Um filho. Lá em Gênesis 30, no verso 1, coloque aí para mim rapidamente. Quero chamar os irmãos já com os elementos da ceia aqui para frente. Está escrito: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, Gênesis 31, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Essa foi a fala dela. Será que ela estava querendo ter filho de verdade? O que você acha? Mulher que chega no marido, né? A Bíblia não descreve aqui, mas eu suponho que ela deve ter pegado ele pelo ombro, de repente dado uma balançada nele, olhado nos olhos dele: me dá filho, senão eu morro. Eu quero. Entende? Aí Jacó ficou perturbado. Falei: peraí, mas eu lá sou Deus para te dizer, calma aí, peraí, né? Porque ela era estéril. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Verso 22. Vamos para frente, né? 22? É o 22, é. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Deus se lembrou de Raquel, mas antes de Deus se lembrar de Raquel, Raquel teve que surtar, dar uma de doida e querer muito aquilo que estava no coração dela, falando para o marido: dá-me filhos, senão eu morro. Eu preciso, eu quero. Veja, você é líder de célula, você é discipulador, você é pastor de rede. Você quer mesmo ter gente salva no seu trabalho? Você quer mesmo ver a sua célula se multiplicar? Você quer mesmo encher essas fileiras aqui? Né? Fileira do pastor Thales, fileira do pastor Adriano, fileira do pastor Rafael. Na fileira do pastor Rafael, o obreiro Marcos André. Na fileira do pastor Adriano, o obreiro Júlio. Na fileira do pastor Thales, o obreiro Igor. Você quer isso? Ou será que eu quero sozinho? Porque, irmãos, eu falo na presença de Deus, não tem um dia sequer que eu não oro por isso. Sabe uma coisa que Deus está me falando, irmãos? Muitas vezes estão preocupados em falar as coisas diante dos homens.
Mas falar as coisas diante dos homens é fraco. Você tem que falar o que você quer diante de Deus. Isso tem poder. O que você quer? Você quer isso? Você quer isso? É isso que você quer? Raquel queria. Ana queria. Os 4 amigos queriam a salvação daquele perdido. Então, verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me, Senhor, ainda outro filho. José. E aqui nasceu José. José, meu irmão, é simplesmente o principal tipo de Cristo do Antigo Testamento. Gênesis tem 50 capítulos. A partir do capítulo 30 é o livro de José. Gênesis até capítulo 29 fala de muitos personagens. Mas do 30 em diante, o personagem central é José. Porque José é um tipo de Cristo, é o que mais representa Cristo. Então veja, José, como esse tipo de Cristo, onde mais você vê características de Cristo, em homens do Antigo Testamento, ele surgiu a partir do desejo profundo de uma mulher. Isso para você entender qual é a maneira que o Senhor Jesus surge na sua vida também. Você está me entendendo? E aí, no capítulo 35, do verso 16, vai um pouco para frente, por favor. Agora é a Joana. Capítulo Gênesis 36. Verso 16, está escrito. Gênesis 35, 16, né? Eu falei 35 ou 36? É 35, verso 16. Isso. Está escrito: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu luz Raquel, um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Raquel, mãe de José. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, né, dando a luz ao filho, deu-lhe o nome de Benoni. Mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu. Aliás, espera aí, já estou falando coisa que nem está no versículo aqui. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Esse aqui foi o segundo filho. O primeiro foi José. O último filho de Jacó, que é justamente a linhagem do povo de Deus, foi Benjamim. Você está me entendendo? Amém? Então entenda. Raquel morreu, é o que diz aí no verso 19, na verdade eu não li, né? Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Se José, cuja mãe é Raquel e cujo pai é Jacó, representa o Senhor Jesus, o último filho do povo de Deus, que é Benjamim, representa quem? Representa nós, a igreja. A igreja, os gentios, os não-judeus, fazem parte do último filho do povo de Deus, Benjamim. E por que eu estou contando isso para você? Para você entender que esse tipo da igreja que é Benjamim, que são os irmãos de José, que é Cristo, então isso significa que... E o que significa Benjamim? Significa filho da mão direita, filho da força. Então a força do povo de Deus nos últimos tempos estará na igreja, não nos judeus, mas na igreja que somos nós. E sabe de uma coisa? Por que Benjamim é um tipo da igreja? Porque Raquel, ela morreu para que Benjamim surgisse. E sabe o que significa o nome Raquel? Cordeiro. O cordeiro morreu para que Benjamim nascesse. O cordeiro de Deus morreu para que a igreja surgisse, para que a geração de Benjamim se levantasse. E tudo aquilo que José deu para os irmãos dele, ele deu na mesma medida. Mas para Benjamim, ele deu porção dobrada. Por isso, meu irmão, existem coisas grandes e tão numerosas e tão abundantes que José quer dar para você, Benjamim. Que o Senhor Jesus quer dar para você, igreja. Mas a questão é, você quer? Você quer? Lá em Atos capítulo 14, verso 19, estou terminando, sei que eu passei do tempo. 14, 19 está escrito. Eu sei que às vezes você fica olhando os irmãos em pé aqui, fica com dó deles, né? Eu quero só te lembrar que eu prego a pregação toda em pé, beleza? Vamos continuar aqui. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Então veja, irmãos, apedrejamento naquela época não era tacar pedrinha, era apedrejar a pessoa com pedras do tamanho da mão de um homem normalmente, e o tradicional era se acumular um montão de pedras sobre aquela pessoa. Por isso que eles deram Paulo como morto.
O texto não diz claramente se ele morreu ou não morreu. Né? Se eu lembrar lá na glória, naquele dia, eu perguntar, foi Paulo, e aí, aquele dia morreu ou não morreu? Me ajuda aí, estou curioso. Mas sabe o que é interessante? É que no verso 20 aí, olha o que diz aí no final. No dia seguinte, cadê? Isso. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Não sei se você pegou aqui a sequência das coisas. Imagina, Paulo é apedrejado por uma multidão, talvez morreu, mas com certeza ficou todo ferido e machucado. E aí o que Paulo faz depois desse apedrejamento? Pede uma licença do ministério. Estou pensando em me afastar porque eu fui apedrejado, estou machucado. Preciso de férias, preciso de um ano sabático, né? Preciso de quê? Que nada, irmão. Falou, irmão, beleza, levantei, vamos continuar a obra. Precisamos fazer uma viagem amanhã, missionário. Uai, conta comigo, estamos juntos, Barnabé, vamos lá. Entendeu? Ele não se poupou. E às vezes tem irmãos que por coisas muito menores do que um apedrejamento, desiste da obra de Deus, perde o empenho na edificação da casa de Deus. Entende? Despreza. Eu não vou na reunião discipulado. Por quê, irmão? É porque me deu uma dor de cabeça aqui. Irmão, um apedrejamento dói mais que dor de cabeça, eu tenho certeza absoluta. E Paulo não deixou isso. Por isso que Paulo disse, lá em Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Fique em pé onde você está. Nós vamos entregar para você os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, receba o pão e o cálice e aguarde até que a gente possa tomar todos juntos. Agora lá em Êxodo capítulo 33, coloca aí por favor. Êxodo 33, verso 1. Eu falei para você sobre alguns testemunhos da palavra de Deus, de desejo profundo. Eu falei desejo do coração para a cura de enfermidades, desejo do coração para a prosperidade financeira, querer prosperar, desejo do coração para gerar filhos para Deus, ter frutos na fé, filhos na fé. Falei do desejo do coração para realizar a obra de Deus através do testemunho de Paulo, mas eu quero falar um último testemunho de desejo do coração. Por uma última coisa. Veja, Êxodo capítulo 33, verso 1, está escrito. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então o Senhor está dizendo para Moisés, Moisés, você sobe, você vai, eu vou mandar um anjão forte mesmo, poderoso, queijo de guerra, vai derrubar todos os inimigos. Tudo aquilo que eu prometi, vocês vão ter. Só que é o seguinte, Moisés, eu não vou. O Senhor falando para Moisés. Mas vocês vão ter a vitória, vocês vão ter a provisão, vocês não serão derrotados, o que eu prometi vai se cumprir, mas eu não vou. E como que Moisés respondeu? No verso 15. Vá um pouquinho para frente agora. Verso 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Entende? Graça. Eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo de todos os povos da terra? Irmãos, quando Moisés falou isso, ele estava, em outras palavras, abrindo mão de tudo. É como você falar para o Senhor, se o Senhor não vai, eu não quero ir. Mas o Senhor prometeu que Ele não iria, porém que daria vitória. Então a questão é o seguinte, meu irmão, você pode ter desejo de coração para muita coisa dessa terra. Muitas coisas mesmo. Mas, meu irmão, um desejo do coração que deve surgir em você é um desejo pela presença viva, manifesta da glória do Senhor.
porque esse é o melhor lugar para se estar. É como Davi tentando levar a arca de volta a Jerusalém, lá em 1 Crônicas 13. Só que aconteceu uma tragédia. Davi não desistiu, Davi suspirou dizendo, homem segundo o coração de Deus, como trarei a mim a arca do Senhor? A arca do Senhor é a presença do Senhor. Davi ele não desistiu. E a vontade do Senhor é satisfazer o seu coração. E a satisfação final do nosso coração, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Porque o céu só vai ser céu, só vai ser um lugar de prazer, de deleite, por causa da presença do Senhor lá. Amém. Apocalipse 21, verso 1 está escrito, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, o próprio Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, a promessa final da glória de Deus, daquele dia, é Ele. É Ele, por isso que Ele é verdadeira comida, Ele é o seu alimento, é Ele que você deve desejar, é a Ele que você tem que ter a sua fome dirigida. Eu tenho fome de Ti, Senhor. É o pão, é o corpo, é a carne de Cristo, é Ele que deve ser o seu anseio de bebida, de suprimento, de vida, entende? O sangue do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus. Por isso, por um instante, em pé como você está, feche seus olhos, por alguns segundos apenas. Eu quero que você volte, sabe, até mesmo a querer algumas coisas. Pastor, e se eu não estou querendo, mas eu sei que é importante querer? Eu vou te dizer, peça para o Senhor, Senhor, me faz querer de verdade, me faz querer com o meu coração. O Senhor, Ele tem a chave do seu coração. Se você pedir para Ele colocar no seu coração, Ele vai colocar. Fale para o Senhor o que você quer. E especialmente, por um instante, fala para o Senhor, Senhor, eu quero a Tua presença. A Tua presença. Deixa. Aleluia. Erga o pão para o alto, por favor. Diga assim, este pão é o corpo de Cristo. Verdadeira comida, o meu alimento, o meu suprimento. Ao comer este pão, eu estou declarando que tenho fome do Senhor. Ao comer este pão, eu estou declarando que eu sou curado de toda enfermidade, de toda doença, de toda dor, ao comer do corpo de Cristo. Erga o cálice para o alto, diga assim, este cálice é a nova aliança, a aliança da graça, no sangue do Senhor Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, no madeiro, tirou de mim toda maldição, maldição da pobreza, maldição da miséria, em nome de Jesus. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que o sangue de Jesus é a razão do véu que foi rasgado, de alto a baixo, para que eu tenha acesso à presença dEle, pelo novo e vivo caminho. E foi rasgado, de alto a baixo, porque é a vontade dEle, a minha presença. Aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Eu vou orar por você, encerrando nossa reunião. Assim que nós fizermos isso, o Senhor possa te abençoar nesse final de semana, durante toda essa semana, e que os desejos do seu coração sejam realinhados mais uma vez, porque quando você se agrada do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, amém? Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Ó Pai, que o Senhor possa mover o coração dos teus filhos para aquilo que, ó Deus, é o teu plano, é o teu propósito. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus,
Ó Deus, que os teus filhos tenham um coração cheio, ó Deus, de desejos santos, de desejos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, mas um desejo especialmente pela tua presença viva na vida deles. Não queremos apenas, Senhor, saber que o Senhor está em nós, mas nós queremos ver o Senhor se manifestar por meio de nós, de tal maneira que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passarmos, o teu cheiro por estarmos tão apegados a ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe a sua vida. Fala para cada irmão aí perto de você, o Senhor vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela sua paciência.